uma pessoa me fez uma pergunta assim: como faço para fazer com que a pessoa que eu me relaciono pare de me trair? Porque já perdoou muito, tá cansada, já mas não quer sair do relacionamento, mas a pessoa trai. Primeiro, entenda, por que essa pessoa trai? Porque o cérebro dela recebeu a adrenalina, uma sensação de recompensa, uma sensação de bem-estar com aquilo. Quando começou no ciclo da traição, aquilo ali, de imediato, pode ter trazido uma sensação de culpa, mas conforme foi fazendo, a culpa já não foi existindo. Porque essa pessoa precisa desse sentimento de dopamina, de adrenalina, esse sentimento de estar sempre conquistando, ela precisa disso. No cérebro, né, quando a dopamina ela é liberada, o cérebro entende aquilo como uma recompensa. Então, o sistema límbico da pessoa é ativado, mas ele fica ali meio em descompasso. E o que acontece quando isso acontece? O córtex pré-frontal, que é onde está a tomada de decisão, onde a gente para pensar se aquilo é bom ou não, ele é meio que apagado. A pessoa não consegue mais raciocinar pelo lado moral das coisas. A pessoa começa a se tornar um pouco egoísta, ela olha só pelo bem-estar dela e que aquilo está lhe recompensando. Então ela começa a não olhar para como ela está prejudicando o outro. E por que isso acontece? Tem algum gatilho? Tem gatilho. O gatilho é na infância. Se a pessoa que trai, né? Que nem no caso, essa pessoa me procurou, no caso do marido, né? Por que o marido trai? Porque lá na infância, ou ele teve uma mãe que traía, e ele se sentia atraído juntamente com o pai, né? Ou tinha uma mãe que era mãe solo, mas tinha vários parceiros, e ali ele se sentia traído por essa mãe. Ou essa criança foi rejeitada pela mãe, a mãe abandonou, deixou, então ele busca esse amor dessa mãe. Ou teve uma mãe que não validava sentimentos, sabe aquelas mães que estão ali com os filhos, criam os filhos, mas são muito frias com os filhos, ou invalidam os filhos o tempo todo, né? Criticam. E às vezes as mães fazem isso por dores emocionais, por um relacionamento, por alguma coisa. As pessoas ferem porque são feridas. Então, às vezes, a mãe desse homem teve N situações por conta das feridas dela, das vidas dela, né? Então ela passou isso pro filho inconscientemente também, e o filho agora tá, porque ele quer o amor de uma única mulher que ele não pôde ter. Então o que ele faz? Usa várias. Então vamos, já que uma não me deu, vou descartando, vou buscando amores nas outras, né? Como que funciona a mente? Eu busco amor nessa, não acho, vou para outra. Não há, quando assim, aquela sensação de paixão, de dopamina acaba, eu pulo para a próxima, né? E assim vai. E quando é na mulher? Quando é a mulher que trai? Provavelmente essa menina não foi validada pelo seu pai, ou o pai traía a mãe e ela buscou, né? Busca em vários homens também, né? Esse amor, esse carinho que aquele pai não deu. Ou ela foi abandonada pelo pai, não foi validada pelo pai. Ou, vamos dizer assim, sabe aquele primeiro amorzinho da escola? Em que tem aquela rejeiçãozinha que a criança não sabe lidar? Também, né, as meninas, elas sofrem muito com relação à rejeição. Elas têm uma dificuldade, porque às vezes a menina não se sente amada pelo pai, ela vai buscar um outro. E às vezes acontecem essas coisas. Então, assim, o seu primeiro amor foi invalidado. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles vão buscar em outras figuras representativas daquela pessoa, que ele é um espelhamento. Eu vou transferir para aquela pessoa aquilo que eu não recebi daquela. E às vezes vai ferindo aquela pessoa. E por que muitos que estão num relacionamento não se separam? Ou até o outro entender que aquilo não vai mudar e se separar? Por que é um ciclo? Por que isso continua? Porque a pessoa, eu já ouvi de pessoas que traíram, dizendo assim, eu não queria trair, mas quando eu vejo, eu já tô lá, já tô fazendo, eu não quero perder, eu amo essa pessoa. Na cabeça da pessoa que tá buscando por essa validação, tá buscando por isso, ela
naquele momento ela não tá fazendo errado. É justo para ela, já que ela sofreu, porque ela tá agindo na dor infantil. É justo para ela, que foi traído, que foi deixado e foi abandonado, fazer também. Se ela sofre, os outros têm que sofrer. Isso também é um reflexo do comportamento do transtorno narcisista. Aquela pessoa que ela justifica causar dor nos outros por conta da dor dela, que é uma dor infantil que nunca vai embora, porque ela se torna uma pessoa infantil. Então ela faz o quê? Ela invalida os outros como ela foi invalidada. E ela só consegue olhar para ela mesma. E lá no fundo ela não gosta nem dela mesma. Porque como ela o amor que ela tinha, que ela queria dar e que ela queria receber não foi dado, ela simplesmente deixou de amar. Então ela não tem amor, ela não tem sentimento. Para ela, as pessoas, ela não tem consciência disso, tá? Para ela, assim, tá ali com aquelas pessoas, dar atenção, porque ela se torna uma pessoa muito especial, dar atenção para aquelas pessoas já é um fato de amor. Se você tá tendo o meu momento, se você tá tendo a minha atenção nesse momento, você já está sendo recompensado. Então, fique feliz por isso, né? E eu vou trair, eu vou mentir, eu vou fazer, e você vai aceitar. E quando a pessoa que tá com essa pessoa, por que uma pessoa se sujeita a estar com uma pessoa que trai e às vezes não consegue sair, não consegue deixar esse relacionamento, não consegue, porque desde criança ela foi invalidada também. Ela tem uma autoestima muito baixa, então ela cria uma carência, uma dependência emocional. Também é transferência. Vamos dizer, a mulher que casa com um homem que trai. Ela teve um pai que não a validou, e ela queria esse amor desse pai a todo custo. E o pai tinha esse comportamento, então é como se ela tivesse um relacionamento com o pai e vai ser esse ciclo. O outro dando a dor dele, ela recebendo a dor dela, e enquanto um dos dois não se resolve, o ciclo continua. Aquele que primeiro buscar se autoconhecer e entender que aquilo ali é um ciclo tóxico, não vai ter mudança se um dos dois não mudar. E às vezes a única mudança é o outro reconhecer e, infelizmente, sair. Agora, quando um dos dois reconhece e diz assim, olha, e principalmente o que tá fazendo errado, reconhece e diz assim, eu preciso mudar aqui, porque eu tô destruindo alguém que tá me dando amor, que tá me validando, então eu preciso mudar. Existem casos em que a pessoa entende que tá fazendo errado e muda, busca ajuda e muda. Existem várias pessoas que... Porque eu acho assim, com Deus nada é impossível. Se a pessoa se permitir entender que ela tá num ciclo de destruição e ela buscar também, a gente fala na espiritualidade, né? Mas eu, como uma terapeuta cristã, eu falo assim, busca em Deus, busca reconhecer, abrir a sua mente pela Bíblia, olha ali, ó, moralmente, porque assim, com o passar do tempo, o córtex pré-frontal, ele é meio que anulado, então a visão moral da traição é totalmente apagada, a pessoa fica como se aquilo não fosse errado, ela fala pra ela, isso não é errado, eu tô certo. Então, quando a pessoa ela busca uma ajuda moral, qual que é a ajuda moral? A palavra de Deus. Isso que você está fazendo é imoral. Isso que você está fazendo vai ter consequências de morte, de destruição para você. Aí ela consegue uma ajuda e ela vai se fortalecendo. E tem que fazer terapia, tem que tirar o trauma. Se não tirar o trauma, é ajudar o espírito. Você vai lá, tira o trauma, se fortalece no espírito e aí você para de repetir esse ciclo destrutivo. E também consegue entender que quem fez aquilo com você também era ferido e liberar o perdão. Então, assim, para responder a tua pergunta, o que fazer? A pessoa pode mudar? Pode, mas se for uma pessoa que está no transtorno narcisista, é um pouco mais difícil. Então, assim, se pergunte para você, será que eu sou Jesus? Será que eu salvo essa pessoa? Será que eu quero continuar esperando que essa pessoa entenda que ela precisa mudar? Será que eu vou ter saúde? Será que eu vou ter uma juventude eterna para esperar essa pessoa? Ou essa pessoa precisa colher as consequências do que ela faz para ela entender que ela precisa amadurecer? Reflete aí em tudo que eu falei nesse vídeo e tome a sua decisão, mediante aquilo que é sua força emocional e aquilo que a palavra de Deus diz, porque o Senhor te ama, Deus te ama, Ele não te criou para você viver em destruição. E até o próximo vídeo.